Oi, gente, todos em casa? Espero que esteja tudo bem com vocês. Essa nossa aula de hoje, ela vai ser destinada não só para os alunos de Direito, mas também para os alunos de diversos outros cursos. Por quê? Porque nós vamos conversar um pouquinho sobre os direitos humanos, vamos tratar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vamos conversar um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, vamos tratar do Estatuto do Idoso, da Lei do Superidoso e também da Lei Maria da Penha. Bom, o nosso ponto de partida é os direitos humanos. E os direitos humanos são direitos e liberdades básicos de todos nós, afetos a qualquer pessoa e, repito, direito de cada um de nós. E este direito, ele nos remete a ideias como a liberdade de pensamento, liberdade de expressão e principalmente igualdade perante a lei, princípio constitucional da isonomia, todos que estão previstos e, de certa forma, nós já conversamos em algum momento sobre eles, lá na nossa Constituição Federal de 1988. Mas como eu falei para vocês, o nosso ponto de partida é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a Organização das Nações Unidas definiu em 10 de dezembro de 1948 parâmetros mínimos nas suas áreas de influência. É a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi fundamental na nossa sociedade. Por quê? Porque todas as leis, ou praticamente todas elas, passaram a ter como fundamento esta declaração. Nesse sentido, o objetivo dela qual é? É o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas para assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma já no seu artigo 1º que todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos e dignidade. Os direitos humanos são também garantidos em várias passagens da nossa Constituição Federal de 1988 e no Código Civil de 2002. No Código Civil, que é a Lei 10.406/2002, o artigo 2º diz: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, o direito do nascituro. Então, a partir do momento que nós somos concebidos, nós já temos o nosso primeiro direito, que é o direito de nascer. E aí, a nossa Constituição Federal, ela tem um preâmbulo, que é a nossa Carta de Intenções da Constituição Federal, que em linhas gerais ela diz que a Constituição é destinada a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como sendo valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos e fundada na harmonia social. Bom, o artigo 1º, inciso 3 da nossa Constituição, traz os fundamentos da República Federativa do Brasil, e dentre eles nós temos a dignidade da pessoa humana. O artigo 3º diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 2º, prevalência dos direitos humanos. E aí, como eu falei para vocês que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela inspirou várias constituições, a nossa, ela trouxe todo um capítulo lá no artigo 5º, retratado em nada mais, nada menos do que 78 incisos. E aí, com isso,
foram adotadas uma série de medidas para combater as desigualdades e também igualar os direitos. Bom, o artigo 109, parágrafo 5º da nossa Constituição, diz que, na hipótese de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República poderá solicitar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. O que é isso? Caso haja algum conflito entre as normas dos direitos humanos e qualquer outra norma de direito interno, sempre vai se aplicar, sempre vai prevalecer a que for mais vantajosa para as pessoas. Então, nesse sentido, é que vai ser deslocada da Justiça Comum para a Justiça Federal, caso haja necessidade e seja solicitado pelo Procurador-Geral da República. Bom, vamos conversar um pouquinho agora sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990. O que é que ela diz logo no início? Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. E o artigo 2º define quem é criança e quem é adolescente. Considera-se criança, para efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Eu destaco para vocês que o artigo 4º diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a realização de várias medidas de proteção referente à vida, à saúde, à alimentação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar da criança. O artigo 5º diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado por ação ou até mesmo por omissão aos seus direitos fundamentais. O artigo 7º determina que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. O artigo 18 diz que é dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, vexatório, constrangedor. Vamos também conversar um pouquinho agora sobre o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003. O artigo 1º estatui o Estatuto do Idoso e diz que ele é destinado a assegurar os direitos às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade. O artigo 2º, o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Vejam a fundamentação dos direitos humanos, não é? Sem prejuízo da proteção integral que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. O artigo 9º diz que é uma obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção e a efetivação de políticas públicas sociais, justamente para que haja um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. E aí, nesse sentido, em 2017, houve uma ampliação desses direitos. Por quê? Porque surgiu a Lei 13.466. O artigo 3º do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, que nós falamos até agora, ela já trazia um rol com 9 incisos de prioridades. Só que essa Lei 13.466, ela ampliou. Por quê? Porque ela criou, dentre outras prioridades aos idosos, uma super prioridade para as pessoas com 80 anos ou mais. Ela acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 3º do Estatuto do Idoso, que assegurou prioridade justamente especial aos maiores de 80 anos. Ela inseriu o parágrafo 7º do artigo 15 e determinou que em todo o atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência.
acrescentou o parágrafo 5º ao artigo 71, estabelecendo que, dentre as pessoas idosas, dá-se-á prioridade especial aos maiores de 80 anos. Desta forma, minha gente, os idosos continuam tendo a prioridade do Estatuto do Idoso da Lei 741. Então, o que foi que a Lei 13.466 fez? Ela apenas ampliou. Eles passaram a ter uma prioridade ainda mais especial. Vamos conversar também um pouquinho sobre a Lei 11.340/2006, nomeada ou batizada de Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha diz no seu artigo 1º que esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. O artigo 2º traz que toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e lhes é assegurada a oportunidade e facilidades contra a violência para preservar a sua saúde física, mental, intelectual e social. Vejam como a Lei Maria da Penha ela é pautada nos direitos humanos e no nosso princípio constitucional da isonomia ou da igualdade previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Ela traz ainda no artigo 3º que serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo do direito à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, o acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Nesse sentido, o artigo 5º diz que, para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Minha gente, a violência doméstica, a violência familiar contra a mulher constitui uma grave violação aos direitos humanos e é por isso que ela tem este direito, esta prerrogativa a uma proteção especial. Com isso, nós finalizamos essa nossa conversa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vão lá no meu canal e deixem o seu like. Se inscrevam no meu canal, Professor Bruno Loureiro. Compartilhem o meu canal, porque eu sempre trago novidades jurídicas, novidades de matéria de ordem pública, ou seja, de interesse de todos. Para quê? Para que as pessoas inscritas possam receber essas notificações e possam também as compartilhar. No mais, fiquem com Deus e um forte abraço do professor Bruno Loureiro.